Como pode melhorar. Nossa, o vídeo custou carregar aqui pra mim, você acredita? Eu vi, você entrou, depois saiu. Boa noite, Edu. Fica aí, bobo, pra você expandir sua consciência. É, com certeza. A Axis é Não é isso. não? Exatamente. Olha só, então, antes da gente iniciar, vamos fazer aquele de sempre, né? Vamos pegar o aviãozinho, vamos mandar pro pessoal. Ah, eu vou Enquanto mandar. isso, pessoas vão chegando. Se não chegar, vai assistir a gravação. Se Deus quiser, ai meu Deus, a última que eu fiz eu não consegui. Você acredita que tá até hoje lá? Tentar novamente, aí eu tento, não vai. A última que você fez? Nossa, eu fiquei tão aborrecida. Oh, Porque meu foi Deus, que assim, ela dó. falou sobre a cromoterapia, que inclusive eu Ah, que agora já estou legal. usando, Já estou fazendo aderiu uso, aí. eu digo, eu vou fazer outra. Eu falei, não tem problema, a gente faz outra, não tem problema. É, você precisava de um motivo, né? Agora tem Olha mais um. só, essa de hoje, quer ver? Que eu já perdi as contas de quantas lives eu já fiz, quer ver? Eu vou te falar. Qual que é essa? Você vai mandando, pessoal, aí. Ih, Tô, vou mandar aqui no. quer ver? Eu acho que é a 46ª, você lembra? Que estava escrito lá? Calma que eu olho aqui. É, 46ª lá. 46ª. Então, até hoje, 3 que deu esse tipo de problema que eu não consegui salvar. Então, Menina, não tem problema, eu que faço de dó. novo para salvar. É isso aí. Porque a gente não pode desistir, né? Não, é bom que faz outra, né? E agrega mais conhecimento, né? Fala Com mais. certeza. Nossa, mas foi tão maravilhosa a live. Eu tava falando aqui, né? Não sei se você entrou na hora. Eu gosto tanto, gente. Isso me aquece o coração, tá? Receber vocês, trocar essa energia, aprender. Ah, é muito bom, muito bom. É Eu, que você traz. É porque assim, a ferramenta, a gente não tem que usar todas as ferramentas, né? A gente tem que usar aquela que funciona pra gente. Então, por com isso que tem certeza. essa infinidade de ferramentas. Não é pra gente usar todas, né? Tem uma que a Sim, gente tem mais afinidade de acordo com o nosso sistema de crenças, aquela vai funcionar melhor. Então, é a usa. que a gente vai se identificar mais, né? É isso. Exatamente. Esse é o objetivo, né? É É isso. trazer essa clareza para as pessoas poderem escolher, porque desistir jamais, né? É achar É, alguma coisa aí que vai fazer sentido, né? Mas é muito bom, nossa, eu aprendo tanto, nossa, imagino. maravilhoso. É, eu Seja vejo até muita gente falando que fica com muita informação na mente, né? Que fica até com falta de clareza mental, de tanta técnica que aparece, né? De tanta ferramenta. Só que a gente não tem essa obrigação, né? De fazer tudo. com certeza. Como somos seres diferentes, né? Cada um vai adequar com uma rotina, com uma realidade. Igual o Axis, ele dá uma infinidade de ferramentas. O Axis não é só o Axis, né? Não é só barras que a gente aplica na cabeça. É uma infinidade de coisas que vocês podem usar no dia a dia que vai ficar mais fácil. Então tem dia que eu uso uma, tem dia que eu uso outra, tem dia que eu uso todas no mesmo dia. A É gente é isso aí. dessas. É isso aí. Então vamos lá, olha só, eu ainda não consegui enviar pro pessoal, não, porque eu tô, eu tô prestando atenção em você. Mas aí, eu quero que você se apresenta, porque né, vai que quem está chegando aqui não assistiu primeiro não conhece a Michelle. Então, fala um pouquinho quem que é a Michelle, como que o Axis chegou na sua vida. Boa noite, Laila, querida. A Laila é uma querida, a Laila não perde um, eu amo, Ai, que gente. legal. Aqui, Bem-vinda. então, se apresenta, conta pro pessoal, né, como que o Axis chegou na sua vida, como que você conheceu. Eu não vou estar te olhando, mas eu vou estar te ouvindo, é porque eu vou compartilhar aqui. Mas vai Tá. falando aí, tá? Então vamos lá. O Axis chegou na minha vida enquanto eu não conhecia as terapias. Então, chegou no momento da minha vida em que eu estava assim, totalmente confusa mentalmente, eu estava perdida. Eu seguia a minha vida assim, só no piloto automático. E eu sempre fui muito psíquica, então eu sempre captei o campo de todo mundo, né? Então, tinha lugares que eu entrava que, quando eu saía totalmente atordoada, né? Com a cabeça mais confusa do que eu já entrei, e muito estressada, com muita raiva. Então, e aquilo eu achava que era meu, né? Que eu era assim, não, eu sou assim, eu sou tão estressada desse jeito, eu sou confusa, eu sou isso. E chegou até um momento que eu quase tive esse diagnóstico de bipolaridade, porque eu estava no momento, Nossa, eu tava bem, já no meio do dia eu já estava, né, transtornada, estressada, com medo, sabe? Vinha vários sentimentos, vários pensamentos ali que eu tomava como meus. E eu comecei a assistir a Tatá Campos, né, maravilhosa, ela é. é, a, Eu já a recebi ela Juanita, aqui. sim, eu É uma assisti. graça. Assim, assistindo a lives delas, eu comecei a praticar as ferramentas, né, ali no dia a dia. E eu comecei. Tem as perguntas, né, que são muito boas, assim, perguntas abertas que a gente faz, que eu comecei a limpar a minha mente, né? Que a minha mente, ela começou a ter um pouco mais de espaço do que antes. E tudo aquilo que eu captava, eu tenho essa consciência que não precisava ser meu, né? Que podia ser de outra pessoa, aquilo, assim, expandiu o meu mundo, né? E eu também tive essa consciência de que eu não sei nada, sabe? Eu tinha aquela coisa assim, a vida é desse jeito que funciona, relacionamento é desse jeito, trabalho é desse jeito. E quando eu conheci o Axis, eu falei, gente, eu não conheço nada da Aqui. vida. Não, conclui aí que eu quero falar uma coisa aí antes Tá. que.
Pula, E, mãe. e aí, não, aí só foi nesse ponto que eu comecei a soltar, sabe? Tudo aquilo que eu acreditava, que eu comecei a ter mais leveza. Então, a Access me trouxe essa clareza, sabe? De tanto que é bom a gente se abrir para a vida, né? Pra gente aprender coisas novas. Sim. E tirar aquilo, as mentiras, né? Que a gente vai adquirindo na nossa vida. Isso aí que você estava falando, de que isso não é meu, é, a gente passa muitas pessoas passam por isso, né? Essa oscilação de humor, né? E a gente acaba achando que é assim, porque a gente não expande a nossa consciência. Ah, é assim, a vida inteira foi assim, sempre aconteceu. Por que eu estou falando isso? Quando eu passei no meu deserto, quando eu atravessei o meu deserto, eu frequentei um centro aqui em Juiz de Fora, eu ia todo sábado, passava minha manhã lá, era o meu tratamento que eu fazia ali, e foi maravilhoso. Inclusive, semana que vem, eu vou receber uma pessoa aqui que vai falar sobre a fluidoterapia, que existe, né, também como forma de tratamento. Mas aí, o que acontece? Eu passando pelo meu luto, aquela coisa toda, né? Trabalhando isso em mim e tudo. Aí você vai, né? Se estabilizando, estabilizando. De repente, pá, você tá lá no chão. Você fala, meu Deus, como assim, né? Aí eu cheguei lá nesse dia arrasada. Aí um rapaz lá, o que foi que aconteceu? Eu falei, nossa, eu tô assim, eu tô arrasada. Falei com ele. Nossa, eu tô vindo aqui, né? Eu tô fazendo a minha parte, eu tô estudando, eu tô, né, tendo a compreensão do que aconteceu comigo. E aí, na hora que eu começo a respirar aliviada, e aí, assim, do nada, eu tô péssima, eu tô péssima. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que você tem uma oscilação de energia, isso não é seu. Não é seu. Porque quando é nosso, a coisa é gradativa. É alguma coisa que aconteceu, que te aborreceu, né? É alguém que chegou ali, que trocou uma energia com você, e aí você acabou recebendo aquela energia e doando a sua. Agora, quando é assim, do nada, você está sozinha aí, do nada, você pode ter certeza que isso não é seu. E assim, isso é um assunto que não é muito falado, né, Michelle? Até porque existe um certo tabu, as pessoas têm medo, ai, é espírito, ai, não sei o quê. Gente, existem muito mais. Nós somos espíritos, só Sim, que temos um corpo. estamos encarnados e existem muito mais desencarnados do que encarnados. E a gente sofre a influência deles o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Então, assim, E negar a existência deles não faz com que eles não existam. Pelo contrário, faz com que você se torne uma marionete, né, na mão daqueles espíritos que ainda não estão evoluídos, né? Que querem fazer o mal. Assim como existem pessoas encarnadas que querem fazer o mal, né? Ainda estão na inconsciência ou na anticonsciência, né? Tem espíritos ainda que têm essa mentalidade. Então, quando a gente tem a consciência, nos dá mais poder. A gente tem mais poder do que ficar na inconsciência. Pois é. Aí, por que eu tô falando isso? Porque aí eu aprendi uma coisa de Axis, que é você, né? Igual eu tô falando, você tá aí na sua e do nada, você tá sozinha, não aconteceu nada, você não recebeu ligação nenhuma, você não viu nada, a sua energia mudou. A quem pertence isso? Começa a perguntar. E devolvo ao remetente com consciência anexada. Tira isso de você. Agora, né? Quem não tem essa consciência? Fica aí com esse fardo achando que é meu. Né? Então, para contar um caso meu hoje, que eu usei o a quem pertence isso, que super funciona. Eu, num dado momento do meu dia, eu comecei a ficar esquisita, eu comecei a ficar com o corpo ruim. Parece que pesou meu corpo assim, sabe? Como se eu tivesse recebido uma notícia triste. Não sei o que aconteceu, eu fiquei. Aí passou, e eu tô lá com aquele tempo, gente, o que é isso? Eu ficava só no que é isso, o que é isso? Porque eu ainda tava tentando entender, a gente não tem que entender, né? Só que eu tava ali, será que, né? De onde eu tirei, né? Todo esse mal-estar. Passou uma hora, a minha mãe me liga que um filho de uma professora minha tinha se suicidado. Então, eu captei a notícia antes dela vir para mim, né? Eu já tinha percebido toda aquela movimentação ali, captei. A gente acha que a gente capta coisa do nosso lado, mas não, a gente pode captar coisa até de 10 mil quilômetros, 2 mil quilômetros. Sim. O próprio fundador do Access fala que a gente é o Bob Esponja psíquico do universo. O que é o Bob Esponja? O Bob Esponja é aquele que suga tudo para ele, né? Então a gente tem esse poder, né? Se não for usado ao nosso favor, vai ser pro nosso mal, né? Vai para nos derrubar. Mas é um poder que a gente tem que usar ao nosso favor. E na hora que minha mãe me contou que esse menino tinha suicidado, aí eu falei, tá, então não é meu. Não fala essa palavra, não. Porque senão o Instagram cancela a gente. Tá bom. Melhor. Então tá bom. Não, é só por causa disso, não ele cancela. Então tá. Mas isso aí mostra também, né, Michele, a questão do inconsciente coletivo, né? Que a gente vê hoje, o mundo, ele vibra muito mais no medo do que na fé, né? Do que na esperança, do que na alegria. Prova disso são as notícias ruins, como que elas, né? Igual pólvora, né? Espalha que é uma beleza. Agora, vai falar de uma coisa boa, porque estão acontecendo coisas boas. Existem pessoas boas, mas o bem, ele é tímido, né? O mal é escandaloso. Então, a gente acaba entrando nessa vibração. Porque, igual você está falando, você captou de alguém que você conhece, mas quantas vezes a gente capta a energia de alguém que a gente não conhece? Sim. De um hospital que você vai lá,
Hoje, por exemplo, eu passei por uma consulta médica cheia de gente lá, cada um com seu problema, cada um com seu pensamento. Então, a gente tem que, né, entrar ali e se proteger, porque a gente já tem as nossas questões, né? Então, a gente também não pode deixar que a do outro venha para colocar a gente para baixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E uma coisa assim que é meio, que é muito revolucionária no Access, né, que eu acho, na minha opinião, quando você fala assim de se proteger. Muitas religiões nos ensinam a fechar nosso corpo para a gente não receber influências externas. O que o Access fala disso? É o contrário. A gente tem que estar totalmente na permissão com as pessoas, com as energias. Então é baixar nossas barreiras e ser como um rio. Você tá ali, você vai em algum restaurante, em algum lugar público, você baixa suas barreiras e sente como se você fosse esse rio que passa. O que é o rio? O rio passa tudo, né? Passa pedra, passa folha, passa água, e ele tá ali só recebendo. Só que nada para nele, porque quando você fecha o seu corpo para não receber de energia densa, o que faz? Você fechou, né? Então você estabeleceu uma barreira ali na sua frente. Aí o que acontece? A energia negativa, ela bate na sua barreira e ela fica ali. Recebeu um julgamento, ergueu barreira, o julgamento prega na sua barreira. Então, todo lugar que você for, você tá ali com aquele julgamentozinho. E você vai atrair mais daquele para sua vida. Tudo é assim. Então, você ergueu a barreira, a energia ficou no seu campo. Então, o melhor que a gente pode fazer é baixar e receber de tudo, sem julgamento. Por exemplo, assim, uma pessoa me xinga, né? Ah, você é chata. Aí eu falo, interessante, né? Você me acha chata, mas aí eu faço interessante ponto de vista. Porque, assim, tudo é um ponto de vista, né? Então, eu não preciso ter os mesmos pontos de vista que você tem. Então, é a gente fazer esse exame de consciência quando a gente é criticado. Pronto, a pessoa me chamou de chato? Tá, tem hora que eu sou chata mesmo, mas e daí, né? Eu acho que agora eu não fui. Então, isso tudo é na nossa mente. Lógico que a gente vai ficar perguntando pra ela, né? Questionando ali. A pessoa fala, ah, você é chata. Aí eu começo dentro de mim. Ah, será que eu fui chata? Ah, eu acho que não. Então tá, obrigado pelo seu julgamento. Tchau, e vai embora, tipo assim, né? Ou responde de alguma forma mais firme, né? Tipo assim, nossa, você acha que eu fui chata? Nossa, eu não vejo assim, não. Entende? Em vez de reagir, né? Em vez de ficar na reação, né? Na agressividade, na violência ali contra aquilo. Quando a gente recebe de um julgamento, é muito mais fácil para a gente receber dinheiro, para a gente receber coisas boas. Então, se a gente não recebe julgamento, a gente também não vai receber as coisas boas, porque o nosso receber está fechado. Então, eles falam realmente é isso. Então, é libertador. Para mim, foi maravilhoso. Inclusive, a live que eu faço na segunda-feira de manhã, essa segunda eu falei disso. Aí eu ouvi. Porque, daquela Natália, né, você viu, né, Aham, o que vi. aconteceu lá? A menina fez uma pergunta e ela recebeu aquilo como uma ofensa e ela teve uma reação, assim, exacerbada. Então, assim, né, a pessoa te falou, igual você falou, interessante ponto de Ah, vista. interessante. Mas, porque nem todo mundo também, né, eu acho que a gente também tem que saber filtrar. Tem gente que é muito mimimi, não pode falar nada a ninguém. Então, se é uma pessoa que não faz a menor diferença na sua vida, o que ela acha ou não de você, pouco importa. Para que Sim. você vai querer provar isso para a pessoa, entendeu? Então, eu É. acho que é muito disso, né? E na hora que eu falei lá de se proteger, não no sentido de você não interagir, mas assim, não dá continuidade. Porque o que mais tem é gente que senta do seu lado para começar a falar de desgraça. Você já reparou? Nossa, você viu? Ainda mais quando é consultório médico, aí começa a falar de doença, isso aqui. Vou contar um caso meu que aconteceu. Eu fico no meu celular lá, totalmente alheia. Isso! Você não está rejeitando, você não está julgando, você está só escolhendo onde fica seu foco, né? Então, Porque a gente tem o participar. poder de colocar o nosso foco onde a gente quer. Porque a gente não precisa aceitar tudo, né? Agora vem todo mundo em mim, eu sou chata mesmo, eu sou louca mesmo. Não, não é. É você aceitar. Ah, você acha que eu sou chata? Beleza, mas eu não acho isso. Então fica com a sua opinião, que eu fico com a minha e eu sigo minha vida. Em vez de ficar ali debatendo. Porque o Access fala que as duas polaridades não é bom pra gente, né? Não expande. 880, né? Tanto é resistir, quando resistir, reagir, ou alinhar e concordar com aquilo. É você ficar no interessante ponto de vista. Realmente é aquilo, interessante, tá? Tchau, próximo. Né? Então, A pessoa essa fica até sem facilidade. graça, né? Fala lá. Hã? A pessoa fica até sem graça. Fica até sem graça, Você porque... fala, ela, nossa, nem ligou porque eu falei. É isso, e realmente é isso que a gente quer deixar, porque a gente não quer dar foco para as coisas, né, que não vão criar mais pra gente. A gente quer dar foco para aquilo que vai criar, que vai. Pessoas que acrescentam na nossa vida. E falando sobre notícias, eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava relatando que ela estava com que ela tem síndrome do pânico há muitos anos. E que ela não consegue nem andar de moto assim com o marido dela, que ela fica preocupada se vai acontecer algum acidente, se vai aparecer um animal ali no meio da pista para atropelar, e não sei o que. Ela imagina os piores cenários que pode acontecer em todas as situações que ela vive. Apesar dela ter uma fé. Ela acaba traindo, né? Isso, então, eu falei pra ela isso. Mas tá, a gente tá ali conversando, né? Aí de repente ela começa a falar, nossa amiga, eu adoro assistir jornal de notícia, adoro assistir esses filmes, né, de violência, esses filmes também de animais, aqueles animais que mostram como eles vivem, sabe? Que fica naquela luta, né, tentando buscar comida, naquela brigaiada. E
Eu adoro um jornal, um jornal, a notícia. Eu assisto desde quando eu acordo, eu assisto. Aí, na hora que ela falou, eu falei, então eu entendi o porquê dessa síndrome do pânico sua tá tão atacada. Porque você tá alimentando o seu medo. Assistindo os piores cenários que pode ter. Porque ela tá ali assistindo um menino que foi atacado por um tubarão lá no Nordeste, na praia. Eu vi isso domingo. Pois é. Por um acaso, porque eu também não tenho televisão aqui em casa, mas eu tava numa pizzaria, a televisão atrás ligada. Eu falei, ai, meu Deus. Aí eu falei pra ela, na hora que você for pra uma praia, você não vai deixar sua filha entrar no mar, porque você vai ficar pensando que pode ser atacada. Então, você diminui muito as possibilidades que você tem na sua vida, de diversão, de tranquilidade. Isso. Você acha que se eu for numa praia, eu vou ficar preocupando em tubarão me pegar ou pegar minha filha? Não, gente, eu tenho fé em mim, né? No meu superior. Se eu não permitir que isso entre na minha vida, isso não vai permitir, isso não vai entrar. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que eu vou morrer na hora. Opa, falei a palavra. Não pode falar também, né? Que eu sei que se isso acontecer comigo, vai ser na hora que tem que ser, na hora que eu, né, programei, na hora que for pra acontecer. Sim. Então, quando a gente tem eu essa também visão, penso assim. quando a gente tem essa visão mais aberta da vida, né, e confiar em Deus, né, o Deus que existe na gente, confiar na gente mesmo, né, como seres infinitos, porque nós temos poder, nós não somos esses os pecadores, né, que foi pregado pela Bíblia do Antigo Testamento, nós somos pecadores, né, que desde o início da criação da Terra a gente peca. Então a gente pegou isso. Tudo tem seu momento, né, Michele? Não, a gente tem que... Nossa, é uma vibração que eu vou te falar, tem gente que é assim mesmo. Tudo, então, só coisa ruim. Meu Deus! E a gente fica buscando no externo, né? Será que foi de infância? Será que eu tive um trauma? Será que alguém fez alguma coisa comigo? Pra eu ter tanto medo? E a gente não olha o que a gente faz no dia a dia, o que a gente faz nas 24 horas. Né? Vicia. É uma adrenalina que a pessoa, daquele medo, daquele estresse, sabe? Ela fica naquela vigilância constante, ela não consegue, isso acaba acostumando com isso, né? O corpo acostuma. Então, às vezes, ela tá num lugar tranquilo, ela se sente entediada, ela quer procurar alguma coisa. É impressionante, velho. É aí que as perguntas de Access entram nessas situações. Porque quando a gente tá nessa limitação desses bloqueios, porque a gente é foco, né? Tudo é foco. Então, o nosso subconsciente, ele é perseguidor de objetivos. Ele é um servo-mecanismo de perseguidor de objetivos. Então, tudo aquilo que a gente determina, que a gente foca, o nosso subconsciente, ele vai buscar mais daquilo. Então, por exemplo, assim, eu tenho essas crenças todas aqui que eu peguei da minha mãe, que eu peguei do meu pai, que eu peguei dos meus ancestrais. E se eu não... se eu ficar nas definições, eu vou seguir a partir disso. Mas quando, por exemplo, assim, ó, aqui é a vida que eu tô vivendo hoje, né? Vamos supor assim, alguém que acorda e tem uma conta para pagar e não tem dinheiro. Nossa, meu Deus, como eu vou fazer por esse dinheiro? Pois é, acorda e fica lá descabelando, né? Então, depois eu vou te contar um negócio disso. Aí tá ali, tá só na definição. Não tem dinheiro para pagar, o dinheiro que tinha que entrar já entrou, né? Não tem cliente agendado, não tem... Ou tipo, quem trabalha CLT, né? Eu já recebi meu salário, não tem, então eu vou ficar devendo, vai ter juros, vai colocar meu nome no SPC, a pessoa coloca os cenários piores possíveis. Aí, o que o Access ensina? É você virar para um lado e perguntar assim, o que mais é possível aqui, né? Que eu ainda não considerei. Como que esse dinheiro pode surgir na minha vida, né? Das diversas formas. Então, você começar a perguntar para sair dessa limitação, desse bloqueio e abrir sua mente, porque uma forma de ganhar dinheiro pode estar aqui, ó, por exemplo, assim, a sua mãe do nada te ligar e falar assim, ó, eu presente, dá um presente, você não quer receber, não? R$200, e a conta é R$100, vamos supor. Aí você, opa, quero, mas quando você fica na limitação, você, na verdade, sua mãe até pode te ligar para te oferecer, e você fala, não, da minha mãe eu não quero, porque eu já sou uma mulher grande, adulta, independente, eu não preciso dela pra isso. E olha pra você ver, uma pessoa que tá ali, doida, que acordou hoje, nossa, como que eu queria contribuir pra alguém hoje, né, vamos supor, nossa, como eu posso contribuir? Aí surgiu você na cabeça da sua mãe, aí sua mãe falou, não, vou falar com ela. E ela te ligou e ela queria te dar esse dinheiro, ia ser contribuição pra ela, não foi você que pediu, é ela que te ofereceu. Então, Deus, né, o universo, ele te ofereceu uma porta ali. Só basta você enxergar e aceitar. Então, o dinheiro não precisa vir só do trabalho. Ele pode vir de infinitas formas. Eu já achei R$300 no meio da rua. Dinheiro, nota novinha. Eu falei assim, acabou de sair do caixa automático. Eu olhei pro lado, não tinha ninguém, né? Eu falei, gente, esse dinheiro é pra mim. Peguei, fui embora, né? Sem drama nenhum, achar que eu peguei dinheiro das outras pessoas. Não é. É porque eu tava aberta pra receber, né? Como eu tava aberta pra receber, o dinheiro veio. Talvez a pessoa que perdeu esses R$300 estava no julgamento, estava achando que o dinheiro era pouco, né? Não estava querendo aquele dinheiro inconscientemente, né? Porque consciente todo mundo quer. Mas inconscientemente ele estava julgando aquilo. Então caiu, eu peguei. Então né? Deu certo, casou. Olha só, a Carla está até aqui ao vivo, a Carla é testemunha de uma coisa. Ontem, por exemplo, eu comecei nessa, né? Todo mês é isso. Vai chegando perto de pagar a fatura do cartão, começa. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. E aí eu chego estressada. E quando foi? Ontem, eu virei e falei assim, você quer saber de uma coisa? Juro por Deus. Eu não vou esquentar a cabeça, não. Você sabe por quê? Todo mês é a mesma lereia. E todo mês eu pago. Então por que eu vou estressar, gente, se eu já sei? Aí, a Carla tá aqui, ela vai até confirmar. Ela veio ontem pegar uma encomenda. Eu desci porque eu faço artesanato também. Eu desci com a minha sacolinha com um monte de coisa. A mãe dela comprou várias coisas de mim.
Ela acabou de me mandar aqui, ó, o Pix Que de tudo que ela comprou. incrível. Então, assim, foi ou não foi, Carla? Então, assim, eu estava esperando que ela ia vir, que ela ia trazer a mãe dela. Não, gente, são possibilidades. Abre, Isso. faz a sua parte, porque a gente também, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Não pode ficar de braço É. cruzado, ai, meu Deus, me ajuda. Não, eu preciso. Não foi, Carla? Aí, ó, foi sim. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. O que Sim. foi a minha parte? Foi produzir as peças. Agora, quem que vai comprar? O universo vai trazer para mim. Tu trouxe a mãe dela ontem. Beijo, Olha, que Vera. incrível, já viu? Você Então, comprovou é isso isso. mesmo. É, e outra, o mantra do Axis, olha para você ver, o mantra do Axis é assim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E aí as Sim, pessoas perguntam, né? Nossa, por que que o Axis ensina a perguntar, só que o mantra dele é uma afirmação, né? Por quê? O próprio mantra já fala que tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Não é só as coisas boas, não é só o dinheiro, não é só a alegria, o casamento feliz, sim. a diversão, tudo. Então, até o julgamento, até a crítica, até a dificuldade, o desafio, vai vir com facilidade. O que é? Igual você falou, não é você ficar no sofá que, vai vir fácil pra mim agora, tudo, então eu vou ficar aqui quietinho que nada vai vir. Não é. Os desafios, eles vão aparecer. Só que vai ter facilidade. Por exemplo, assim, ó, um moço que estava contando num grupo que eu participo, que ele estava querendo comprar um som automotivo. Aí ele não tinha dinheiro, né? Então ele largou, né? Quando desse ele ia comprar. Aí passou um tempo ele bateu o carro. Né? Então, Azar, quando bate o carro, todo mundo pensa o quê? Nossa, né? Por que azar. que isso tinha... Eu sou tão positivo, né? Eu faço tantas coisas boas, por que que isso tinha... Mas só que ele não pensou. Ele fez o mantra ali e seguiu. O que que isso aqui quer me dizer, né? Como que isso aqui pode sair melhor do que eu posso ter imaginado? Olha pra você ver a calma da pessoa ali no momento. Aí, o que que aconteceu? Ele acionou o seguro pagou, e ele foi lá na oficina, né, do conhecido dele, que arrumou ali o que tinha que arrumar e não cobrou dele, porque o conhecido dele falou assim que o serviço que ele fez ali não era para ser cobrado. E o que aconteceu? O dinheiro que o seguro pagou, que estava na conta dele, era o valor, mais ou menos, né? Dava para ele pagar o som que ele queria. Olha para você ver, o som dele veio por meio de uma batida, né? Então, o que a gente acha que. Assim, se a pessoa, se ele considerasse, ai meu Deus, que ódio, né? Por que eu fui bater meu carro justo agora eu vou ter que gastar dinheiro, vou ter que pagar de outra pessoa. Se ela ficasse nisso, talvez os caminhos, né, levassem ela para levar em outra oficina, que cobrasse o conserto, que ia ser até mais caro do que o valor. Então, quando a gente não julga o acontecimento como certo ou errado, que é o Axis fala, né, que é a polaridade. Ele vem para a gente sair da polaridade, do certo ou errado, bom ou mal, péssimo, horrível, porque isso são somente pontos de vista, é o jeito que você interpreta ali a realidade. Então, o que seria, né, se a partir de hoje a gente interpretasse tudo como bom pra gente, porque tudo realmente é bom. Isso está na Bíblia, Michele. Todas as coisas contribuem para um bem maior, por É mais que verdade. não entendamos, que seja até mesmo alguém partir de forma precoce, tudo contribui para um bem maior, porque a vida, ela não cessa, né? Quando a gente passa para o outro plano, continua. E o que Continua. vai ficar? O aprendizado de quem? De quem ficou, né? Quem foi? Já cumpriu o papel que tinha, agora ele vai para uma outra esfera, continua lá. Então, assim, a gente tem que acreditar, isso é bíblico. Isso. Então, assim, eu sou ateu, eu não acredito. Tudo bem, você não acredita, mas isso também não vai mudar nada, porque é aquilo que você falou, o fato de você não acreditar não muda o fato. Então, assim, é bíblico, tudo contribui para um bem maior. Então, assim, quando acontece, é desagradável, às vezes acontece alguma coisa, às vezes, por exemplo, você tem um compromisso, quantas vezes isso acontece, né? Você tem um compromisso, a sua chave que estava na sua mão, aí você esqueceu uma coisa, gente, cadê a chave? Quem nunca, né? Cadê a chave que não sei o que, isso, aquilo, você está procurando a chave está debaixo do seu nariz. Aí nisso você perdeu o ônibus, por exemplo. Né? E aí você não chegou. Você não sabe o que ia acontecer no trajeto se você realmente tivesse pegado aquele ônibus. Então, assim, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu é que não estou entendendo, né? Então, aí tem a É, outra pergunta, né? O que está certo sobre tá isso, certo. Por isso que né? a gente sempre pensa no errado, né? Isso aqui é errado. Exatamente, Mas não é o exatamente. que dá certo. E voltar a pedir, gente, porque quando a gente é criança, a gente não é empoderado a pedir. Porque aí as pessoas falam, nossa, mas você é pidona demais, por que você tá pedindo? Para com isso. Seja grata, né? Para de ser tão ambiciosa desse jeito, não sei o quê. Michele, Gente, mas é um desafio. Eu tenho aqui em casa uma maquininha de pedir eu também coisas. tenho. Misericórdia. Aí eu falo com ela assim, Esther, você pode pedir, justamente por isso, porque eu não gosto de falar, não, eu não quero que você peça, né? Eu até falei, Uhum. porque depois ela cresce um adulto que não pede nada. Mas eu falo assim, filha, você pode pedir o que você quiser. Agora você também não pode ficar com raiva se eu não te der. Porque não dá, gente, cada um. Eu ensino a minha. Tenha fé. Se você pediu, vai chegar. Não importa se vai chegar hoje ou um mês, daqui um ano, vai chegar. Pediu, não foi o momento, né? Igual agora a gente tem outras prioridades. Eu falo pra ela, agora a nossa prioridade é outra. O Sim, dinheiro que a é gente tem não isso é pra mesmo. isso. Mas tenha fé que vai chegar, minha filha. Tudo que você pede chega, independente se é agora ou depois. Então não perde sua fé e também não fica enchendo o saco, porque vai chegar, né? Porque o fato da gente também Solta, pede e solta, solta. solta. E uma coisa também do Axis que é maravilhosa com essa questão de soltar é porque assim,
né? Porque o que que é o soltar? É você confiar, né? Só que a gente fica olhando, ver se aquilo vai funcionar ou se não vai. Só que o nosso pedido, ele não pode depender de outras pessoas exclusivamente, porque é tão difícil de soltar por causa disso, porque a gente não confia. Por exemplo, assim, eu quero um carro, né? Então, qual que é a dificuldade de soltar o carro? Porque eu não tenho dinheiro agora para ter o carro, vamos supor, né? Eu tenho dinheiro para ter o carro agora, eu não vejo possibilidade desse carro vir para mim, então eu não dou conta de soltar ele, porque eu quero muito ele, só que eu não tô vendo uma possibilidade dele chegar. O que que é o legal da gente olhar? Tá, você quer o carro, mas pra que você quer o carro? Nossa, porque eu ia para qualquer lugar que eu quisesse, né? Sozinha, eu não ia depender de ninguém. E aí, né? Que mais? Ah, mas aí eu ia me sentir livre, eu ia me sentir. É isso, quando chega num sentimento, né? No que você é, né? No seu perceber, nossa, eu quero me sentir livre, eu quero ter liberdade na minha vida. Então, busca o sentimento. Aí a pergunta, né? Como seria se eu já tivesse esse sentimento de liberdade na minha vida? Como seria se eu já fosse livre dessa forma que eu quero? E anda dessa mesma forma. Por isso que é tão fácil a gente imaginar as coisas quando a gente já tem o sentimento. Porque muitas vezes eles mandam a gente imaginar, fala assim, imagina você no carro, né, direitinho, só que você tá ali grudado na sua realidade e não vê possibilidade. Mas quando você já incorpora o sentimento de liberdade, que você consegue se visualizar ali no carro, porque você está livre. Eu não preciso mais do carro agora para me sentir livre. Porque no final, eu queria era a liberdade, eu não queria o carro. Então, é um exercício legal para a gente fazer, destrinchar todos os nossos pedidos para chegar naquilo que depende só de mim, que não depende do externo. Porque, no final, o poder está dentro, não está fora. Então, eu não quero dinheiro. Eu quero que o dinheiro proporcione. Eu quero a liberdade, a paz, a confiança que ele proporciona. Então, quando eu sou a confiança, que o Axis fala, que a gente ser infinito, né, nosso ser infinito, é o perceber, saber, ser e o receber. Então, o ser, que eu já sou a confiança que eu busco, eu já sou a liberdade que eu busco. E quando a gente incorpora esse estado de espírito, tudo se abre, porque aí você já entrou na frequência daquilo que você quer, porque o seu carro tem a frequência da liberdade para você. Entra na frequência da liberdade que os caminhos se abrem. Não que alguém vai te dar um carro, mas que você vai encontrar os meios de conseguir aquele carro. Talvez você vai conseguir alguém que vai conseguir um carro mais barato em algum lugar para você, que vai entrar dentro das suas condições. Então, mas tem que ser bem específico. Ui. Ai, e tem que ser bem específico na hora de pedir também, né, o bem Michele? específico. Outro dia eu estava escutando um cara contando, ele falando assim, gente, vocês têm que pedir, mas vocês têm que saber pedir. Olha o caso que aconteceu, ele falando, da minha mentorada, nem lembro quem foi, acho que foi no Paranormal, que eu gosto de assistir eles. Que a pessoa falando, ai meu Deus, eu quero ter um carro, quero tanto um carro na minha garagem, isso, aquilo, não. Aí, o que aconteceu? Ela conseguiu comprar um carro. Só que um carro, assim, dando muito defeito, sabe? Uma coisa horrorosa. Pois é, você tinha que ter falado, eu quero um carro assim, um carro bom, um carro que me leve para todos os lugares, que não me dê dor de cabeça. Você não falou isso, você falou que você queria um carro. Aí tá. Não, então tá, aí eu não quero mais, aí eu vou vender esse carro, aí falou, nossa, eu quero um carro novo na minha garagem, um carro zero na minha garagem, eu quero descer e poder estar ali, encontrar com aquele carro, isso, aquilo, só que aí, em resumo, ela não conseguiu comprar esse carro, mas aí ela alugou a garagem para um cara que tinha um carro zero. Nossa! Aí você falou que você queria ver um carro na sua garagem, você não falou que... Aí ela já não queria mais, ela já não falava que ela queria um carro, ela queria ver um carro zero na garagem dela. Então ele falou, olha aí, eu não sei, isso deve ser piadinha, Mas, né? Só para ilustrar como que a gente tem realmente que pedir, né? tem. Porque você pedir um Fusca e você pedir um BYD, por exemplo, o que o universo vai movimentar para te dar é a mesma coisa, a limitação tá aqui, né? E se a gente consegue imaginar, a gente consegue materializar. O difícil é você soltar e manter a frequência alta, né? Esse que é o... E uma pergunta boa pra gente soltar mesmo é perguntar. Você tá ali, né, na rua, vê o carro que você quer. Nossa, como que seria a minha vida se eu já tivesse esse carro, né? Como que eu iria andar? Como que eu iria falar? Como que seria? Você imagina ali, você dentro daquele carro, torna aquilo divertido, em vez de você julgar, nossa, lá pra você ver, ai, que carro deve ser caro, não sei o quê. Não, imagina você dentro dele, nossa, ia ser tão divertido. Como que seria? Né? Então, quando a gente joga pergunta já como se a gente já tivesse aquilo, a gente consegue entrar, nossa, seria divertido a casa. Nossa, como que seria legal se eu tivesse já naquela casa ali? Nossa, ia ser divertido, eu ia andar, eu ia nadar na piscina, eu ia não sei o que na minha mesa ali, eu ia fazer uma mesa enorme de café da manhã. Você começa a brincar, tornando mais divertido, porque quando a gente torna uma coisa muito séria, a gente não consegue, a gente não permite que aquilo chegue pra gente, né? Então, e começa a perguntar, nossa, como pode melhorar, né? Outra pergunta do Axis é essa, como pode melhorar? Pra tudo que acontece na sua vida. Então, aconteceu algo chato, algo desagradável, como pode melhorar? Aconteceu algo bom, como pode melhorar? Porque tudo sempre pode melhorar. Nunca tá tão bom que não pode dar uma melhorada, e nem tudo é tão ruim que também não pode. E quando você pergunta como pode melhorar, você muda o seu foco, né? Em vez de você começar a ver a limitação, você procura ver coisas boas. Então, seu inconsciente, na hora que ele escuta ali como pode melhorar, ela quer que melhora, né? Então, vamos melhorar tudo isso aqui, vamos ver isso aqui de uma outra forma. Você dá
comando, porque ele lembra que ele é um servo, mecanismo perseguidor de objetivos? Ele persegue objetivos. E quem dá os objetivos é você que é o dono do seu corpo aí, você que é dono da sua vida. E quando você direciona o seu subconsciente para onde você quer ir, o que você quer fazer, tudo fica mais fácil. E parar de se julgar, parar de julgar os outros. O Access mesmo fala que o julgamento é a maior crueldade que a gente pode fazer pra gente e pras pessoas, porque quando a gente se julga, quem a gente é, o que a gente faz, a gente mata o nosso ser ali e a gente não consegue ser a máxima potência que a gente podia ser. Então a gente fica cada vez mais pequeno, porque a gente tem tanto medo de julgamento porque a gente se julga, né? A gente é tão cruel que a gente pensa que as pessoas também são cruéis, assim como a gente é com a gente mesmo. Tanto que a gente tem um julgamento dentro da gente. Pode ver, as pessoas que mais têm medo de julgamento é porque elas se julgam, elas são muito críticas com elas mesmas. Então elas pensam que todo mundo vai ser daquela mesma forma. Então, é a permissão, sabe? Você se permitir ser quem você é. Sim. Né? É isso também que eu ia falar, né? É claro que não é só, eu vou, que é igual que a gente está falando, pensar, sentir, mas você precisa de soltar, você precisa de manter a vibração alta e você precisa trabalhar a sua permissão e seu nível de merecimento. São esses fatores. Por isso que não é tão simples, né? Assim, não é tão simples pra gente que não tem isso trabalhado. Eu tenho que trabalhar muito meu nível de merecimento. Já melhorei muita coisa, mas eu percebo que eu ainda tenho algumas limitações, entendeu? E o não julgar vem disso também, Marina. Porque tem gente, assim, igual a gente está nesse caminho aí do autoconhecimento, da espiritualidade, a gente se julga muito, porque a gente é consciente, então a gente vê cada erro, cada tropeço que a gente dá, a gente começa a se julgar, meu Deus, eu que estudo tanto, né? Por que eu tô fazendo isso? É você se acolher, falar assim, tá bom, eu fiz o que eu tinha, né, condição ali naquele momento, eu tropecei, eu falei o que não deveria, mas o que eu escolhi agora? O Axis fala, né, que a cada 10 segundos você pode escolher diferente. Não tem, nessa realidade, é a decisão, né? Tipo assim, você decidiu, acabou, você não pode mudar mais. Mas o Axis também fala da escolha, porque, por exemplo assim, eu escolhi fazer uma faculdade, mas eu trabalhei ali por um tempo e eu vi que aquilo não me fazia mais feliz. De acordo com essa realidade, o que eu tenho que fazer? Não, você tem que trabalhar o resto da vida nessa faculdade, porque você pagou, né, tantos anos aí de estudo, você gastou todo o seu tempo e agora você vai mudar, você tá velha, que né, você não tem nem idade. Não, isso acontece até com relacionamento, né? A pessoa tá no relacionamento, tá falido, mas ela já viveu 30 anos com aquela pessoa, então ela não pode mudar, ela tem que morrer infeliz. Tem que estar. E o Axis fala, você se pergunta, eu quero estar com essa pessoa hoje? Não, então tá, então não quero. Aí passa 10 segundos, eu quero estar aqui de novo? Não, então tá, vou pra... Não é literalmente 10 segundos, mas é que você tem esse poder de escolher, né? Uma liberdade de escolha. A gente não tem que nada, né? Você não tem que ficar nessa faculdade se você não gostou, não tem que ficar nesse trabalho se você não gostou. A gente tem, igual o Axis fala, que o propósito dele é fazer a gente ser feliz, é a gente ser empoderar a gente, a ser o que a gente é, ao nosso saber, porque a gente, desde pequeno, é ensinado a procurar fora. Então, a escola que vai dar o conhecimento que eu preciso, é meu pai e minha mãe que vai dar o conhecimento que eu preciso, é a economia, é a cultura, tudo é de fora, é nada de dentro. Então, você ensina que a gente é um saquinho em branco, que a gente é uma página em branco, que é escrita aí pelos outros. E a gente vira marionete. Por isso que muita gente chega na meia-idade não se reconhecendo. Nossa, essa vida não é minha, eu não sou feliz aqui. Eu não quero esse trabalho, eu não quero esse relacionamento, eu não quero essa vida, né? A pessoa sabe que aquilo não faz sentido para ela, só que ela aprendeu que tem que seguir os passos da mãe, do pai, da escola, da economia, da cultura, e invalida o próprio saber e o ser dela. Então, o Access é isso, é você descobrir. Eu realmente, eu comecei a descobrir coisa tão incrível sobre mim, porque eu me achava assim tão ruim, a minha vida estava tão ruim, mas porque eu não estava vivendo a vida que fazia sentido para mim, eu estava vivendo a vida que eu aprendi, que era o certo a se fazer, né? A gente tem que fazer tal coisa, tem padrões, que casar, né? Que coloca todo mundo no mesmo, uma mesma caixinha com realidades totalmente diferentes, né? Isso que talvez funcione para você, pode ser, mas para mim não funciona, para outro funciona. Então, e a gente pode coexistir nessa realidade, cada um tendo o seu padrão de vida, os seus gostos. Não é eu fazer você, né, acreditar naquilo que eu acredito, né? É a permissão, né? O que a gente falou, é a permissão. Você é de determinado partido político, então tá, respeito a sua opinião, beleza, né? É a sua ideia, mas eu penso totalmente diferente. Né? Não tá tendo nenhum pra gente escolher, né? Não, a gente não tem, por isso que eu nem me intrometo, porque eu prefiro focar na minha vida. Cria muito mais pra mim, entende? Então tem aquela pessoa que gosta, né? Que torce, que se mata por causa de política. Beleza, faz sua vida aí, né? O seu tempo que você tem que perder com isso, e eu tô criando a minha vida, né? Eu não preciso me posicionar, eu não preciso falar, né, de que lado que eu tô. Realmente é isso, eu não tô do lado de nada, eu tô do meu lado. Eu tô do lado que eu sou feliz, não do lado. Exatamente. O Access ensina também a gente saber o que é leve ou pesado pra gente, de acordo com o nosso corpo, porque é o nosso corpo que vive essa realidade. Então, como é que o meu corpo, que eu enxergo, que eu ouço, que eu falo, então meu corpo, ele tá vivendo essa realidade comigo. O meu ser, ele não precisa de dinheiro. O meu ser, ele não precisa ter um corpo. O meu ser não precisa nada disso. Então, a gente tem que fazer essa conexão com o nosso corpo, de saber o que é leve ou pesado pra gente em cada decisão que a gente for fazer no nosso dia, né? Então, porque às vezes a gente é direcionado para alguma coisa, por exemplo, assim, até decisão de curso, né, do que fazer em faculdade.
Ah, não, você tem que fazer isso que você vai ganhar dinheiro. Você tem que fazer isso que isso dá futuro. E é essa conexão de você perguntar, assim, se eu estivesse sendo eu, né, qual faculdade que eu faria? Como que vai ser? Uma pergunta boa para fazer também. Como que vai ser a minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu escolher isso? Porque tira a mente do presente, né, do agora. Porque quando você pergunta Sim. 5, 10, 15, 20 anos, ela não vai saber direcionar para aquilo, porque a mente ela só usa o passado, ela não usa o futuro. Então, ela vai procurar no passado, não, pera, 5, 10, 15, 20 anos, aí o seu corpo ele vai saber se posicionar. Aí cada pessoa tem um leve e um pesado, né? Então, pra mim, quando eu falo leve, assim, quando eu falo algo que faz sentido pra mim, o meu plexo solar, assim, o meu estômago, ele expande, ele abre, assim, sabe? Parece que tá flutuando. E o pesado é nos ombros, pesa meus ombros, assim, e eu contraio. Então, cada pessoa tem que descobrir o que é leve e o que é pesado pra ela. Vai perguntando do nome, por exemplo, assim, eu comecei perguntando o meu nome. Meu nome é Michele? Aí eu fechei o olho e eu sentia meu estômago expandir. Meu nome nem lembro o nome que eu falei, Marina, por exemplo. Aí pesava na hora, então eu fui descobrindo o que é leve ou pesado para mim, porque nas micro decisões do dia eu tomo com isso. Eu me pergunto se eu quero ler tal livro hoje, assistir tal curso hoje, se eu quero atender determinada pessoa. Eu pergunto pro meu corpo, eu não atendo todo mundo que aparece para mim. Eu pergunto. O corpo é muito importante, né? A gente ter essa conexão. Eu falo, porque assim, eu por muitos anos eu não escutava o meu corpo. Eu às vezes estava cansada e eu estava. Aqui mesmo, quando eu começo a costurar, que às vezes eu vou até tarde, começou a errar, pode parar. Pode parar, porque é o corpo que já está querendo, sabe, descanso e tudo. E assim, nós somos dotados de uma sabedoria interna, né? É um radar divino que a gente tem dentro de nós, assim como os animais têm, né? Então a gente precisa de escutar mais, né, Michele? E esse negócio do leve ou pesado, desde que eu coloquei isso na minha vida, ficou tudo muito mais leve. Porque não existe certo ou errado. É o que é leve ou pesado para mim. Tipo, Sim. vamos encontrar para assistir o jogo da Copa num barzinho. É legal? É certo? É errado? Não sei, tem gente que acha legal, tem gente que não acha. Aí vai depender do que é pra mim. Não, pra mim é pesado, eu não quero estar no meio da muvuca. E tá tudo certo, né? Não, pra mim é leve, eu quero estar lá, eu quero estar com o pessoal, eu quero trazer alegria, isso, aquilo. Então, percebe, né? Não é o certo e errado, é o que é leve ou não. E às vezes, nesse sábado, tá pesado pra mim, eu não tô afim, mas no outro já tá leve. E é aquilo que você falou, é você poder mudar essa flexibilidade, né? A gente trazer isso pra nossa vida. Porque, igual eu falei, a mente, se você perguntar pra sua mente se ela quer ir lá no, né, assistir o jogo, ela vai falar assim, não, eu tenho que ir, porque tal coisa, porque como é que eu vou assistir aqui em casa, né? Eu tenho que ir lá, ai, minha mãe vai achar ruim, meu marido vai achar ruim. Ela começa a computar de acordo com o que ela já conhece. E lembra que a gente é psíquico, né? Como a gente capta os pensamentos, a gente também capta a energia do lugar, do que vai acontecer. Então, só o nosso corpo, o nosso ser, ele é capaz de detectar o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer. Então, ele sabe te mostrar, só que a gente fica presa na mente e por isso que tem essas frustrações, decepções. Exato. Vamos Aqui, fazer uma vamos, conexão com porque o minha corpo? filha, olha só, o assunto é tão bom, falta 3 minutos Pois para é, que acabar. raiva, tinha tanta coisa para falar. Tem tanta ferramenta, eu falei, meu Deus. Aqui, então vamos marcar outra. O mês que vem a gente marca outra, mas aí eu não vou falar. Porque Pode eu falar, falo. suas contribuições são maravilhosas, para com isso, pode falar. Aqui. Não, vamos marcar parte 2. Vamos, porque tem Ferramentas muita parte coisa. 2. Porque Nossa, cada uma serve para algum, né, algum movimento, hoje alguma você coisa vai que... ensinar uma, que é o leve e o pesado, né? E é a conexão com o corpo. Tá. A conexão com Então, o aí corpo, mês que vem a gente faz outra, parte 2. Então vamos. tá. Então, descruza as pernas, braços, relaxa o corpo. 6 respirações profundas, inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Percebe como que seu corpo tá. E agora você vai colocar a sua mão no seu coração. Quando a gente faz a conexão com o corpo, é interessante a gente colocar, né, em contato com o corpo, no coração e uma no ventre. Aí agora a gente fala. Agora você pode se envolver também numa bolha de luz perolada, iridescente, uma bolha de luz de puro amor, e vai conversar com o seu corpo, vai falar. Eu vou falando em primeira pessoa, aí vocês repetem aí na sua mente, né? Como se fosse vocês. Oi, corpo. Corpo, como que a gente pode estar mais conectado, mais engajado? Como que a gente pode criar mais junto? Corpo, me mostre qual é o seu leve, qual é o seu pesado. Corpo, me mostra qual é a vida que eu gostaria de ter. Se eu estivesse sendo eu, qual vida que eu teria? Corpo, como que a gente pode ser melhor do que eu fui ontem?
Então, eu gosto sempre de destruir, descriar tudo. Então, eu destruo, descrio tudo que eu fui ontem. Eu destruo, descrio todo o meu relacionamento até ontem. Eu destruo, descrio toda a minha relação com o dinheiro, toda a minha relação com os meus pais. A gente não está destruindo os relacionamentos, né, desconectando, mas a gente destrói o que é mentira, né? O que é verdade, a gente nunca pode destruir. Então, destrói todas as mentiras que você comprou sobre relacionamentos amorosos. Eu destruo, descrio todas as mentiras que eu comprei sobre você, corpo. Eu destruo, descrio todas as mentiras que eu comprei sobre a minha realidade, sobre o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer. Agora, corpo, puxa energia de tudo aquilo que você requer para seu equilíbrio, saúde, harmonia. Puxa, corpo, todos os minerais, todas as vitaminas que você requer. Corpo, o que você requer para ter mais energia, mais disposição, mais saúde? Corpo, como que a gente pode fazer mais dinheiro? Onde eu devo ir? Com quem eu devo falar? Como que eu posso usar as nossas capacidades, habilidades e dons para criar mais dinheiro nessa realidade? Pede para as moléculas deste corpo expandir, curar, regenerar. Tudo aquilo que está no meu campo agora, que não é meu, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Em todos os lugares em que a minha energia está depositada agora, neste momento, todas as pessoas, situações que a minha energia está, eu decreto agora, corpo que volte para nós. Eu não permito mais que você coloque a nossa energia em algo que não for o meu campo. Só fica no meu campo o que é meu. Só fica comigo o que vai ser mais contribuição para mim. E eu chamo agora todas as energias benevolentes da nossa equipe, da nossa egrégora espiritual, de todos os nossos mentores, de Deus, de Jesus, todos seres de consciência que querem contribuir de alguma forma com a gente. Eu aceito e recebo, aceito e recebo, aceito e recebo. Como que vocês podem contribuir comigo e com o meu corpo hoje? Como que eu posso ser contribuição para vocês hoje? A quem pertence essa vida que eu estou vivendo hoje? A quem pertence esses relacionamentos que eu tenho hoje? Todas as projeções, expectativas, conclusões, separações que eu tenho sobre mim, ou que eu comprei de outras pessoas, como real e verdadeiro, e que me afastam da minha verdade, da minha potência, eu destruo, descrio agora. Certo, errado, bom e mal, pode palco, tudo sem, escudos, garotos, povos, criações, dados e além. E corpo, qual que é o formato que você quer ter? O que você quer comer? Corpo, me mostre o que é saudável pra gente. O que te dá mais disposição, mais vitalidade? Qual que é o formato? Se eu estivesse sendo eu, qual corpo que eu teria? Se eu estivesse sendo eu hoje, qual vida que eu teria? Como que eu posso ficar mais confortável com você, corpo? Me mostre quem eu sou de verdade, me mostre quem eu sou, qual é a minha potência. Corpo, obrigado por tudo. E me mostra, sempre que eu tiver no automático, sempre que eu tiver na inconsciência, me dê um sinal, me mostra que eu estou na inconsciência para eu poder logo estar mais consciente, mais presente, mais conectada, engajada com você e com o presente. Gratidão, corpo, gratidão. E vai sentindo o corpo, como que ele tá desde quando você começou a prática, né? Qual que é a diferença? O que você tá sentindo? Se ele tá mais leve. Vai respirando, voltando pro aqui e agora. Eu senti, na hora que eu comecei, eu senti como se tivesse meu cardíaco mesmo expandindo, sabe? Parece que pulsando, assim. Gente, o corpo tá esperando a gente ter essa conexão A com gente ele. não conecta, né, Não. Michelle? Eu falo que são duas conexões que se a gente fizer todos os dias, que seja 5 minutos com o seu corpo, né, com os eu sou, porque esses 5 minutos que a gente acorda é extremamente importante. E depois 5 minutos de conexão com o alto, né? Com quem você acredita aí, Deus, Jesus, enfim, né? Essa entidade superior aí. Gente, eu não vou falar que você não vai ter problema, não, porque nós estamos num mundo onde eles existem. Só que você vai estar muito mais fortalecido para enfrentar qualquer situação, porque o negócio é esse, né? Não é pedir um fardo leve, é pedir força para poder carregar aquilo que a gente precisa. Porque o que é nosso, a gente precisa disso para a gente poder evoluir, não tem como a gente fugir, né? A gente pode escolher diferente, não precisa carregar nada. A gente Não, escolhe. mas pode ser leve, Pode ser mais né? leve. Porque se a gente acredita que tudo é para um bem maior, se chegou, beleza, eu aceito, mas que eu esteja fortalecida para isso. Então, assim, iniciar, né, Michelle, com essa conexão com o corpo, depois com o alto. Ai, Gente, seu corpo não é pecador, o seu corpo não é nada de ruim que eles ensinaram, né? A gente, o corpo é só corpo, né? O corpo é só pele, é só carne, não é. O corpo, enquanto a gente está saudável, quando a gente está aqui na Terra, ele é um veículo para a gente se expressar na Terra. Então é por meio dele que a gente se expressa. Se ele não fosse importante, nós éramos espíritos mesmo, a gente estava né, como espírito, sem a pele. Então, se a gente está
com esse corpo é porque ele tem alguma função, algum valor. Então vamos valorizar ele, porque. E é muita arrogância também, igual você falou, a questão de conexão com o alto. A gente acha que a gente consegue tudo sozinho, né? Sem Deus, né? Sem essa conexão com Deus. Eu dou conta. Né? Deus, quem é Deus, né? Deus não vai me ajudar a resolver tudo isso. Deus não vai. Gente, é Deus que criou, né? Tudo isso aqui. Deus é um ser magnífico. Ele não tem pensamento, sentimento, emoção igual a gente tem. Muita gente fala que Deus castiga, Deus é punitivo. Eu escutei isso. Deus não tem pensamento, sentimento, emoção. A ira de Deus. Eu falei, gente, desde quando ira é por causa da Bíblia, né? A Bíblia do Antigo Testamento coloca esse Deus punitivo. Mas Deus, não, você acha que você, como pai e mãe, você ia querer o pior dos seus filhos? Você ia ser tão punitivo igual esse Deus que todo mundo fala? A gente não é punitivo, a gente quer o melhor para os nossos filhos. A gente quer que eles sejam felizes, e Deus também quer. O Deus verdadeiro quer que a gente seja feliz. Então, bora ser feliz. E tá mais fácil do que a gente imagina. Com certeza. Ai, eu adorei. Por mim, eu tô aqui, ó, toda vida. Ainda mais hoje eu tô. Vocês perceberam que a minha neguinha não chegou aqui hora nenhuma. Hoje ela foi no aniversário, então eu tô aqui sozinha. Eu também ficaria aqui por horas, menina. Ai, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ai, Michele, gratidão. Vamos marcar pra gente fazer a parte 2. Deixa anotado aí o que você fez hoje no próximo a gente dá sequência. Combinado. E é isso, eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui, o pessoal que entrou, que saiu, o pessoal que vai chegar, Laila, Carla. Ai, obrigada, gente, muito obrigada. Obrigada, Michele, por você ter gastado o seu tempo aí com a gente, né? É investimento aqui, foi muito bom. Né? Obrigada por esse espaço, muito bom. A gente tem que falar sobre consciência, né? Sempre. Com certeza, com certeza. Expandir a nossa consciência, né? A gente precisa disso. E é isso, gente. Então, um beijo para vocês. Obrigada, gente. Semana que vem eu vou receber uma pessoa que vai falar sobre a fluidoterapia, tá? A questão do passe, né? O beijinho da mamãe que sara, né? Porque nós temos esse poder também, né? Deus nos deu, porque às vezes a gente pensa que é só lá, né? Só na igreja, só no centro. Não, a gente também é capaz de, com as nossas mãos, né? Emanar boas energias. Então a gente vai aprender isso, ele vai falar um pouco. E aí, se vocês puderem estar aqui, vai ser uma alegria muito grande. Nós somos um canal, né, Marina? Nós somos um canal que tudo pode passar, né? Todos nós, né, Michele? Nossa, todos nós. E se você se coloca, né, à disposição para ser esse canal de contribuição, você pode ter certeza que Deus vai te capacitar, porque Ele quer te usar, né? E Ele está precisando de pessoas que sejam canais. Então, sejamos nós. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Dá um print. Eu ia pedir ela para tirar um print, agora já foi. Beijo.